Olá pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula nós vamos criar um novo projeto em PHP. Esse projeto vai fazer uso de um framework MVC, então será o CodeIgniter, e algumas bibliotecas. Esse framework ele vai pegar e vai facilitar aí no desenvolvimento de sistemas web, aumentando a produtividade e trazendo algumas características de segurança, de performance, entre outras coisas. Para começar, então, nós vamos fazer o download dos pacotes e das bibliotecas que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, a primeira delas vai ser o CodeIgniter. Então, o CodeIgniter. O CodeIgniter é um framework web MVC, então, pequeno, que ajuda os desenvolvedores que precisam de ferramentas simples e elegantes, conforme a tradução aí. Bom, na página do CodeIgniter a gente vai clicar aqui em Download e vai fazer o download da última versão, que é 3.15. Então, Download. Já vai começar a fazer download, são 2,5 megas, é pequenininho. Vou voltar aqui. Vou baixar agora a tradução do CodeIgniter, porque não é uma ferramenta, um framework em inglês, né? Então, de outro idioma. Então, vamos colocar aqui tradução CodeIgniter PTBR. Então, tradução para português do Brasil. Aí eu vou ter aqui no GitHub, CodeIgniter Português BR, tradução das mensagens do CodeIgniter para o português do Brasil. Ok? Aqui ele vai explicar como que faz a instalação, depois eu vou explicar para vocês também. Então, só clica aqui no botãozinho Clone o Download, Download Zip. Então, ele já vai fazer também o download do CodeIgniter, da tradução. Volta. A outra biblioteca que a gente vai baixar é o Grocery CRUD, que é uma biblioteca para o CodeIgniter que faz para a gente os formulários CRUD, os formulários de cadastros automaticamente. Então clica lá em grocerycrud.com e aí a gente vai fazer download aqui da versão 1.59. Então download vai fazer também, é meio pequeno, não é muito grande, 2 megas 300. Clique em voltar. Depois nós vamos baixar uma biblioteca de template do CodeIgniter. Então, most simple template for CodeIgniter. Aí esse primeiro link aqui do Jerônimo, clica lá no link para fazer o download. Aqui ele vai explicar como que faz para utilizar, como que faz, como que instala, como que usa, e o que na realidade a gente quer a princípio é só fazer o download. Então, vamos aqui, ó. Então, instalação, download, clica no linkzinho, vai fazer o download da biblioteca. Feito o download, vamos baixar mais uma última coisa aqui, que é o Bootstrap. Esse é o CSS. Vem aqui em download. E aí a gente pode pegar e clicar nesse compilado aqui. Então, download, a versão beta, a versão 4. Então, fez o download também. Então, são esses arquivos aqui. Vou clicar em mostrar na pasta. Então, tá aqui todas as ferramentas que nós vamos utilizar. Vou colocar depois também lá no portal, então vocês podem baixar de lá, fica mais fácil, não precisa estar entrando nos links. Se vocês quiserem também para conhecer, ler a documentação, sempre muito importante, também está disponível. Bom, então baixei os arquivos, vamos começar o processo de configuração do ambiente, então de criar o projeto. Então abri, eu estou com o NetBeans aberto, lá no NetBeans vou clicar em arquivo, novo projeto, projeto PHP, aplicação PHP, clico em próximo, vou dar o nome do meu projeto,
Então, projeto CodeIgniter 1, certo? Vou clicar aqui em procurar para dizer onde que eu vou salvar o meu projeto. Então, no meu caso, eu instalei o Vertrigo na unidade C. Então, e solicitei que vocês fizessem o mesmo, né? Às vezes vocês podem ter salvo em arquivos de programa, que é o padrão, mas não é o ideal. Então, Vertrigo Server, a pastinha www, vou criar uma nova pasta aqui, a gente tinha feito a revisão na aula passada, vou chamar de projeto 1. É sempre importante, pessoal, o nome das pastas, dos arquivos, não ter acento, não ter espaço, de preferência letra minúscula, tá? A gente teve um probleminha com o aluno essa semana que ele colocou revisão com um tio aqui, e aí ele não conseguia abrir o arquivo dele por causa do acento. Então, sempre tenta retirar os acentos, retirar os espaços, não usar caracteres especiais. Vou abrir o projeto 1 aqui, vou clicar em abrir, ele vai dar o endereço aqui da pastinha www, o nome do meu projeto, finalizar. Então, criou o projeto. Vou começar agora a parte da instalação do framework da biblioteca. Isso é bem tranquilo, bem simples, pessoal. Então, a gente vai começar aqui com o CodeIgniter primeiro, que é o framework. Então, vou extrair os arquivos que tem dentro dele. Botão direito extrair. Avançar. Está fazendo a extração. Aí. Então, extraiu a pastinha aqui, ó, CodeIgniter. Dentro dessa pastinha, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a pasta Application, a pasta System e o arquivo index.php. Então, copie esses três arquivos. Ó, selecionei Application, System, index.php. Botão direito copiar. Vou lá no meu projeto que eu acabei de criar. Vou na pastinha arquivos de código fonte. Botão direito colar. E aí ele vai colar, então, esses arquivos do framework no nosso projeto. Então, colei os três arquivos, ok? Vou voltar aqui. Agora eu vou fazer o processo semelhante com o arquivo de tradução do CodeIgniter. Então, CodeIgniter português BR. Botão direito, extrair tudo. Extrair. Aqui ele vai ter criado para minha pastinha, português BR, extraído. Cuidado que às vezes você vai dar 2 cliques aqui para abrir a pasta compactada, você não vai conseguir copiar ela, tá? Então, descompacta primeiro. Então, vou copiar só a pastinha Application, copiar, e eu vou colar aqui também arquivos de código-fonte. Não se preocupe, porque apesar de já existir uma pasta Application aqui, eu estar colando outra pasta Application, ele vai só mesclar os conteúdos das pastas. Ele não vai substituir os diretórios, as pastas, tá? Então, colar, pronto. Voltar lá em Downloads. Vou pegar agora o Grocery CRUD. Então, mesma coisa, botão direito, extrair tudo, extrair. Vamos lá, extraiu, certo? Downloads, Grocery CRUD. Da pasta Grocery CRUD, nós vamos utilizar 2 diretórios, então Application e o Accessed. Seleciono os 2 diretórios, botão direito, copiar, clica na pastinha aqui, arquivos de código-fonte, botão direito, colar. Então ele também vai mesclar os arquivos da pastinha Grocery CRUD com as que já estavam ali. Ok? Beleza. Vamos voltar. Agora, o arquivinho de template. Então, CI Template Library. Botão direito, extrair. Extrair. Esse daqui é só um arquivinho template PHP, certo? Aqui ele é uma biblioteca, ó, então Template Library. Vou copiar esse arquivo.
E eu vou colar ele dentro da pastinha, ó, Application, e vou selecionar então a pastinha Libraries, que são as bibliotecas, botão direito, colar. Então vou colar template dentro da pastinha Libraries. A pastinha SEST, ela vai dar um errinho aqui, uma exclamação, tá? Não se preocupem com isso daqui, isso aqui é normal. É porque o NetBeans faz algumas validações de código e ele interpreta que tem um erro, né, dentro desse diretório aqui, que é do Grocery CRUD. Mas não se preocupem com isso. Então colamos a biblioteca de template. E agora vamos fazer a mesma coisa com o Bootstrap. Então, botão direito, extrair tudo, extrair. Aqui eu tenho duas pastinhas JS e CSS. Eu vou criar uma nova pasta aqui, ó, Bootstrap, e vou colocar a pastinha JS e CSS dentro da pasta Bootstrap. Então, dentro da pasta Bootstrap eu tenho CSS e JS, e aí eu vou recortar, copiar, no caso, essa pasta, para dentro da pastinha de código-fonte do meu projeto. Colar. Então agora, dentro do meu projeto, eu tenho todos os arquivos que eu preciso para estar desenvolvendo uma aplicação web utilizando o CodeIgniter, o Bootstrap, o Grocery CRUD e tudo mais. Depois de copiar os arquivos para dentro do meu projeto, a gente vai começar a parte de configurar, então, as coisas. Antes disso, vamos testar aqui para ver se o CodeIgniter já está funcionando. Então, eu vou abrir uma nova aba aqui. Antes de mais nada, eu tenho que iniciar o Vertrigo, né? Porque senão meus arquivos PHP não vão funcionar. Então, Vertrigo. Tem que estar com o sinalzinho de verde lá. E aí sim, agora eu vou digitar localhost na minha URL. Então, localhost barra, e aí o nome do projeto, o nome da pasta que eu criei o meu projeto. Então eu criei aqui em www projeto 1. Então, projeto 1. E aí, se tudo estiver funcionando, você vai ter que receber essa mensagem de boas-vindas do CodeIgniter. Ok? Então tem que estar aparecendo essa mensagem aqui que está funcionando. Então, está funcionando, vamos começar a parte de configuração. Volta lá para o NetBeans, abre a pastinha aqui Application, e a gente vai começar trabalhando aqui na pastinha Config, que é a pasta de configurações. Então, quais são as configurações que nós vamos realizar na aula de hoje? Então, vamos abrir aqui o arquivo config, de configurações. E a primeira configuração que a gente vai fazer é nessa variável aqui, nesse array base URL. Base URL ou base URL é a base da minha URL, então é o que não muda da minha URL. Seria o domínio e o nome do meu projeto. Nesse caso aqui, o que é a base da minha URL? Seria isso daqui, ó, localhost barra projeto 1. Ok? Então, eu vou copiar esse endereço aqui, Ctrl C, e vou colar aqui dentro do base, certo? Então vai ficar http localhost projeto 1. Depois a gente vai voltar a falar sobre o que é base URL, site URL, então não se preocupem a princípio. Então a base é a parte principal da minha URL, que nunca vai mudar. Depois dessa configuração aqui, nós vamos mudar qual que é a linguagem das mensagens do CodeIgniter, certo? Então aqui o padrão das mensagens está em inglês. Dentro da pastinha Application, eu tenho uma pastinha que chama Languages, que são as linguagens, e eu tenho duas pastas. Ó. Então eu tenho o English, que é o inglês, e tem a pastinha Português BR, então Português do Brasil. Então no lugar de English, eu vou colocar o nome da pastinha Português BR. Vai fazer a tradução das mensagens do CodeIgniter para português.
Rolando um pouquinho mais para baixo. Agora vai ser bem para baixo. A gente vai trabalhar nessa daqui, ó. Na linha 383, SES Save Path, que é onde que vai ser salvo as sessões. Então, no lugar de nu aqui, a gente vai colocar get temperature. Então, o sistema pega o diretório temporário. Então, um diretório temporário para salvar os arquivos de sessão. Então, também não se preocupe que é só a parte de configuração, depois a gente vai voltar a falar tudo isso de novo, certo? Então, em configurações são essas três coisas. Então, configuração do caminho onde eu vou salvar a sessão, a parte de linguagem de tradução e a questão do base URL, da URL de base, ok? Bom, então vou fechar o arquivo de configuração e agora a gente vai passar para o banco de dados, então configurar a conexão com o banco de dados. Por enquanto eu ainda não tenho nenhum banco de dados criado, então vamos criar um banco de dados de exemplo aqui já também, para poder utilizar ele para fazer a conexão. Então, para criar o banco de dados, eu vou utilizar o MySQL Workbench. Então, vou clicar aqui em File, New Model. Então, vou criar um novo modelo. Vou clicar em Adicionar diagrama. E vou criar uma tabela aqui para poder já a gente fazer os testes na próxima aula. Então, em Table, vou dar 2 cliques nela. Em Table Name, o nome da minha tabela. Usuário. Em Column Name, quais são as colunas ou os atributos da minha tabela. Então, ID do usuário. Vou marcar aqui essa coluna aí, que é auto-incremento, para ele gerar um valor automático para essa coluna. PK, chave primária, não nulo. Então, aqui eu vou colocar um nome para o usuário, varchar, texto, um login varchar e uma senha varchar também. Então, tudo varchar. Pode clicar em fechar, a gente vai ter a nossa primeira tabela aqui. Por padrão, ele define o nome do banco de dados como MyDB, então vou trocar o nome desse banco de dados. Então, vou clicar aqui com o botão direito, Edit Esquema, DB, underline, projeto 1. É o nosso primeiro projeto, o banco de dados do projeto 1. Clique em fechar, vou lá em Database, sincronizar com o modelo. Então, estou sincronizando esse modelo com o banco de dados, pegando tudo que está nesse modelo, nesse diagrama, enviando para o banco. Clique em próximo. A senha, ele vai pedir a senha do Vertrigo, então, por enquanto está a senha padrão, Vertrigo mesmo. Se eu clicar aqui, ele já vai salvar a senha, então não vou precisar ficar digitando outras vezes. Clique em próximo, marca o projeto, clique em próximo. Aqui ele está falando que no modelo existe o banco de dados, mas no banco não existe. No modelo existe a tabela usuário, mas no banco de dados também não existe. Se eu clicar em cima, ele mostra o código SQL para criar a tabela. Isso vocês aprenderam na disciplina de banco. Clique em próximo, vai mostrar o código completo, executar. E aí, nesse ponto que eu executo, aqui tem que dar a mensagem que a sincronização foi completada com sucesso. Se aparecer uma mensagem vermelha que aconteceu algum erro. Então, você não conseguiu criar o seu banco de dados. Clique em fechar. Eu vou fechar isso daqui também. Não precisa salvar, já está salvo no banco de dados. E agora, então, vou fazer a conexão do meu projeto com o banco de dados. Então, rolando aí para baixo, ó, lá no arquivinho Database, eu tenho o hostname, então qual o endereço que está no meu banco de dados, está na minha máquina local. Username, qual que é o nome do usuário que vai acessar o banco de dados. Então é o usuário root, qual que é a senha, Vertrigo, padrão, e qual que é o banco de dados. Então o banco de dados é o nome que a gente deu, DB projeto 1. Então banco de dados do projeto 1, ok? Então só isso para fazer a conexão, essas 3 configurações aqui praticamente, já está configurada a conexão. Vou clicar em salvar e vou fechar.
Depois de configurar o banco de dados, eu vou carregar algumas bibliotecas e arquivos automaticamente. Então, vou clicar aqui em Autoload, e aí eu posso carregar pacotes, bibliotecas. Então, a princípio, a gente vai carregar bibliotecas. Então, uma das bibliotecas que a gente vai carregar automaticamente é de database ou é de banco de dados. Então, eu quero já que a biblioteca de banco de dados para fazer operações de banco de dados, consultar, inserir, já esteja carregada automaticamente. A outra biblioteca que a gente vai carregar automaticamente é a do Grocery CRUD, que é a biblioteca que faz formulários automáticos para a gente. E a outra biblioteca que eu vou carregar também é a biblioteca de template. Okay? Então, a gente vai ver o que cada uma dessas bibliotecas fazem depois. Rola um pouquinho para baixo, e aí eu vou na parte de helper, então os auxiliares. Então, qual helper eu quero carregar automaticamente? Então, a gente vai utilizar o helper URL aqui. Então, na parte de cima, geralmente tem alguns exemplos de como que faz. Ó. Então, aqui, ó, tá dando um exemplo aqui que eu posso carregar o URL, exatamente o que eu fiz. Lá no de cima, Libris, tá carregando aqui, por exemplo, um banco de dados, e-mail, sessão, então algumas bibliotecas específicas aí do CodeNight. Eu vou clicar em salvar também. Voltei aqui para o navegador, vou dar um F5. Então, se não apareceu nenhuma mensagem de erro aqui, ó, as configurações aparentemente estão certas. Eu vou gerar um erro aqui para a gente poder visualizar o que pode acontecer se eu não carregar uma biblioteca certa. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, template, sem o E, então, o nome da biblioteca está errado. Então, se eu vir aqui e der um atualizar, ele vai falar que ocorreu um erro, ele não conseguiu carregar a classe template. Então, é template. Como que eu sei esses nomes aqui, ó? Então, por exemplo, o Grocery CRUD é uma biblioteca. No meu projeto, na pasta Application, que é a aplicação, a minha aplicação que eu estou desenvolvendo, eu tenho a pastinha Libris, que são todas as bibliotecas da minha aplicação, e aí eu vou ter uma classe que chama Grocery CRUD. Então, esse nome aqui eu vou pôr aqui. Eu tenho um que chama template, que está aqui. Esse database é uma biblioteca do sistema geral, então não é só da minha aplicação. Então ela vai estar na pastinha System, e aí vai ter uma pasta Library, que é da aplicação, todas as bibliotecas do sistema no caso, e aí vai ter o database lá dentro, ok? Então tem que seguir esses nomes aqui. Geralmente a gente coloca tudo minúsculo para não ter problema. Muito bem. Vou fechar aqui. Se eu tivesse, por exemplo, feito uma configuração errada na parte de banco de dados, eu também teria o mesmo erro. Então, supondo que eu tivesse escrito o nome do banco de dados errado. Então, projeto 1, vou colocar projeto X. Então, ele ia gerar uma outra mensagem de erro aqui, ó. Certo? Então, não conheço o banco de dados projeto X. Então, sempre muito importante a gente saber ler as mensagens de erro. Então, quando a gente consegue ler os erros, a gente consegue identificar o problema e aí corrigir o que está acontecendo. Certo? Então, vou voltar de novo aqui, ó, em vez de DB projeto X, projeto 1, que é o nome do banco de dados que a gente criou. Eu vou voltar, vou atualizar, ele vai aparecer a mensagem de boas-vindas de novo. Ok? E aí, só para terminar, então, as configurações, a gente vai fazer a tradução do Grocery CRUD. Então, aqui na pastinha config, a gente tem um outro arquivo que chama Grocery CRUD. E aqui eu tenho qual que é a linguagem padrão dele. Então, a linguagem padrão dele está em inglês. E aí a gente vai colocar português do Brasil. Esse daqui eu não preciso fazer download do pacote de tradução, ele já vem dentro dele. O pacote de tradução dele está dentro da pastinha SEST. Então, a SEST, Grocery CRUD, linguagens. Vou abrir as linguagens. E aí, todas essas aqui são as linguagens suportadas por eles. Né? Então, tem várias linguagens, inglês, francês, alemão, e por aí vai. Então, o que a gente quer é esse aqui, ó, PTBR.
esse é o português de Portugal, esse é o português do Brasil. Então vou dar um F2, vou copiar o nome do arquivo, sem alterar o nome dele, e aí eu vou colar no lugar aqui do inglês, então Ctrl V. Então, salvo, já está traduzido também o Grocery Code, certo? Então, na aula de hoje, pessoal, é só isso. Então, só configurar o projeto, copiar os diretórios para dentro do nosso projeto e fazer essas modificações para a gente poder trabalhar na semana que vem, ok? Então, bons estudos, até a próxima aula.